Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal do Miguel Fortunato. Futebol Internacional, seguindo com o nosso guia diário da Copa do Mundo de Clubes. Você já sabe, né? A cada dia, 2 vídeos trazendo 2 times que vão disputar a competição. O primeiro sempre às 9 da manhã e o segundo sempre às 4h30 da tarde, pontualmente. Todos os dias você tem aqui no meu canal do YouTube o conhecimento de um time em cada vídeo, detalhadamente como joga, de como vai chegar para a Copa do Mundo de Clubes, como foi a temporada, e eu conto muito com o seu like para isso, e também a sua inscrição, você que está chegando agora aqui no canal, para que a gente possa chegar em cada vez mais pessoas. O vídeo desta vez é do Atlético de Madrid, estou trajado aqui com a camisa da equipe colchoneira, que chega mais uma vez numa grande competição, tido como um time copeiro. A Atlético, como é conhecido lá na Espanha, né, ganhou 11 vezes o Campeonato Espanhol, nunca ganhou a Champions, tem 3 vice-campeonatos da Champions, e o primeiro deles em 74, por conta da desistência do Bayern de Munique de ir para o Mundial, rendeu ao Atlético a disputa do título e a conquista do mundo em 1974. Agora eles querem, 51 anos depois, conquistar o mundo novamente, só que não é mais ida e volta, agora são 7 jogos e contra o mundo inteiro, e vai ser uma luta árdua, porque caíram num grupo bem difícil com o PSG, com o Botafogo, com o Seattle Sounders. Indo para a campanha na temporada do Atlético de Madrid, né? Parece que é repetição todo ano falar que o Atlético ficou em terceiro no Campeonato Espanhol, tirando aí nos últimos 11 anos os 2 títulos de La Liga que eles tiveram, é praticamente batatas, não precisa nem pesquisar para falar, o Atlético terminou em terceiro em La Liga, né? Sempre ali abaixo de Barcelona e Real Madrid e acima dos demais. 76 pontos nessa temporada, 22 vitórias, 10 empates e 6 derrotas. Marcou 68 gols e sofreu só 30. Sofreu 30 gols em 38 jogos, foi disparadamente a melhor defesa de La Liga. Na Copa do Rei caiu na semifinal para o Barcelona e na Champions League caiu para o Real Madrid nas oitavas de final. Só que nesse novo formato da Champions o Atlético foi muito bem, ficou em 5º lugar entre os 36 times da fase de Liga, e ganhou da Juventus, ganhou do Leverkusen, ganhou do PSG na fase de Liga. Acabou tendo 2 derrotas que foram traumáticas, né? Que foi a para o Benfica de 4-0 e a derrota para o Lille em casa. Nos clássicos, o Atlético de Madrid deu jogo, foi bem competitivo, né? Contra o Real Madrid. No Campeonato Espanhol empatou os 2 jogos, e na Champions League, no confronto entre eles, cada um ganhou uma, e aí o Real Madrid ganhou nos pênaltis, passou nos pênaltis para as quartas. E contra o Barcelona, o Atlético de Madrid ganhou do Camp Nou de virada, um jogaço, uma excelente atuação no primeiro turno, e no segundo turno estava ganhando de 2-0 do Barcelona em casa e acabou tomando a virada para o time catalão. Então ganhou uma e perdeu outra. Na Copa do Rei fez um 4-4 no primeiro jogo, lá no Camp Nou, ou seja, jogou muito bem no Camp Nou essa temporada o Atlético, né? Quando foi para lá, 4-4 lá, e a volta foi 1-0, o gol do Ferran Torres, mas um jogo equilibrado também na Copa do Rei. Então o Atlético teve uma boa performance aí, olhando no olho dos seus rivais mais ricos da Espanha. Então, acho que assim, foi uma boa temporada. Talvez a Copa do Mundo de Clubes coroe e deixe a temporada melhor com um título se o time conseguir ganhar, mas foi uma temporada dentro do que o Atlético de Madrid costuma apresentar com esse treinador. Afinal de contas, o Simeone, ele é uma marca, né? Não tem como você não pensar no Atlético de Madrid, não pensar o time do Diego Simeone. O Cholo Simeone, ele é um dos grandes ídolos, talvez o grande ídolo da história do Atlético de Madrid, ao lado de Luiz Aragonés, porque ele foi uma grande bandeira como jogador e como treinador.
ele é aí uma marca histórica, uma entidade do Atlético de Madrid. Desde 2011, ele está no comando da equipe, ganhou 2 edições da Europa League, ganhou 2 edições do Campeonato Espanhol, ganhou Copa do Rei, chegou em 2 finais de Champions, e ele traz esse espírito vencedor, aguerrido, de nunca desistir, de jogar junto ali na beira do campo, de time guerreiro, de time que não se entrega, que o torcedor colchoneiro gosta muito, né? São 735 jogos do Simeone com o Atlético de Madrid e 435 vitórias. E o Atlético, ele, com o Simeone, tem o 4-4-2 muito forte como estilo de jogo ali, 2 linhas de 4, mudou, já chegou a ser 3 zagueiros, tem algumas variações, mas a gente vai chegar daqui a pouco em como joga e vai ver que ele está voltando às suas origens do 4-4-2, porque esse esquema está se adequando bem ao elenco que ele tem. Indo para os principais jogadores, vamos começar com esse cara que joga bola demais, né? O Rodrigo De Paul, jogador argentino, volante. Tem até um papo que ele pode sair depois da Copa do Mundo de Clubes, né? Que tem outros times interessados, até porque o De Paul seria titular em quase todos os times do futebol mundial, né? Ele é um cara que tem categoria, que tem técnica e que tem uma mentalidade muito forte. Ele é um cara que é aquele malandro do futebol, né? Ele enche o saco do árbitro, como diz naquele ditado, ele apita o jogo, ele sabe provocar o adversário, sabe entrar na mente do adversário, muito participativo. Então, é um jogador que é fundamental no sistema hoje. Ele, tanto na seleção da Argentina como no Atlético de Madrid, o sistema tem que rodar em volta dele, porque ele faz a roda girar. A armação do jogo passa muito por ele, né? É um jogador que tem 3 gols e 5 assistências na temporada. Esses números podem não ser tão assim, chamar tanta atenção, mas ele tem 60 ações com bola por jogo. Ele pode não estar ali sendo decisivo no momento final da jogada, mas quando a jogada começa, quando a coisa se constrói, ele participa, você pode ter certeza. Ele participa 60 vezes com a bola por jogo, é um cara que está sempre junto, e sem contar que na marcação ele é muito efetivo. Então é um jogador fundamental aí para as pretensões do Atlético de Madrid, assim como o seu compatriota, o Julián Álvares, jogador argentino que chegou como reforço do Manchester City, e é um dos centroavantes mais inteligentes do futebol mundial na atualidade, né? Ele fez 6 gols nos últimos 8 jogos, terminou a temporada muito quente, jogando muito bem, dando assistências também. São 17 gols em La Liga e 7 gols na Champions. E o Álvares, ele pode fazer 2 funções no ataque. Ele pode ser o centroavante que fica ali para o toque final, como ele pode jogar atrás de outro centroavante e poder trabalhar o jogo. É um cara que faz o pivô muito bem, prepara muito a jogada para quem vem de trás, é muito inteligente, ele tem uma capacidade de abrir espaço dentro da área para algum jogador aproveitar, que é assim, fora do comum. E sem contar que cheira a título, né? O Julián Álvares, ele ganhou todos os títulos possíveis do futebol mundial, dos grandes títulos já, né? Tem Libertadores, tem Champions, tem Copa do Mundo, tem Campeonato Nacional, Copa Nacional, tudo que deu para ele ganhar, ele já ganhou. Falta a Copa do Mundo de Clubes, que ninguém disputou. O Mundial de Clubes com o Manchester City, ele ganhou. Agora, a Copa do Mundo de Clubes falta aí para ele, assim como falta para todo mundo, né? Porque é a primeira edição do torneio, mas que ele tem um cheiro de título, ele tem. E quem tem um cheiro do gol é esse norueguês, o Sorloth, né? A gente está muito acostumado a ouvir falar do Haaland, quando fala do futebol da Noruega, dos jogadores da Noruega, mas o atacante mais quente atualmente é o Sorloth, mas não tenha dúvida, ele fez 4 gols no jogo contra a Real Sociedade esse mês e um hat-trick contra o Girona entrando no segundo tempo. Então, assim, ele está numa fase excepcional. Ele, mesmo sendo reserva em boa parte dos jogos, o Sorloth foi o artilheiro do Atlético de Madrid em La Liga, com 20 gols, e de todo o Campeonato Espanhol, ele é o jogador que leva menos tempo para fazer um gol. Ele, a cada 78 minutos ele balança a rede. E no jogo contra a Real Sociedade, ele fez
3 gols em 12 minutos. Fez 4 gols no jogo, mas 3 gols nos 12 primeiros minutos de jogo. É um cara que, tanto na bola longa como ali, procurando um espaço na área, é muito perigoso. Quem for jogar contra o Atlético de Madrid tem que ficar muito esperto. Agora, partindo para como joga o Atlético de Madrid, formação que está sendo utilizada é essa, o 4-4-2, com 2 linhas de 4 e 2 jogadores ali como meias pelos lados, que tem uma função ofensiva muito importante, né? Então a gente tem aí o Oblak no gol, na lateral direita o Llorente, na zaga o Lenormand e o Lenglet, e o Galan como lateral esquerdo, às vezes joga o Azpilicueta também, mas o Galan tem sido titular na maioria dos jogos, né? Quando o time está sendo pressionado e está com bloco baixo, o Samuel Lino, que é o meia pela esquerda, ele recua e vira uma linha de 5. Vira uma linha de 5, e aí um dos 2 atacantes fecha numa linha de 4, fica a linha de 5, a linha de 4 e um dos centroavantes ali na frente. Então é dessa maneira que o Atlético se defende em bloco baixo. O Atlético de Madrid tem, então, no meio, a dupla de volantes é o Depou, que trabalha ali pelo lado direito, todo o trabalho dele ali pelo lado direito, é ali que ele faz a construção no início da jogada, depois ele pode partir para dentro quando o time vai avançando. O Koke, que é um volante ali veterano, experiente, está em tantas jornadas, está em praticamente toda a passagem do Simeone no Atlético de Madrid, é um cara que traz muita experiência para esse meio campo também, é um jogador que fica um pouco mais recuado, né? Até porque no momento de pressão, quem salta para pressionar junto ali do Simeone e do Lino é o Rodrigo Depou, e o Koke fica no momento que o time está pressionando, né? E do outro lado, o Samuel Lino, que é um lateral esquerdo, pode ser lateral esquerdo, ala esquerdo, pode até ser ponta, mas com o Simeone ele é meia pela esquerda. Ele é um meia que ele faz ultrapassagem de corredor com muita velocidade, porque ele tem velocidade, tem arranque e chuta. Ele chuta com o pé direito, então ele pode cortar para dentro e bater. E o Atlético está fazendo muita jogada de triangulação para o Samuel Lino fazer a ultrapassagem por dentro. Ele faz a ultrapassagem por dentro para tentar encontrar o espaço por dentro enquanto o Galan desce o corredor. Isso é uma jogada que está se repetindo muito nas últimas partidas. E que quem for assistir os jogos do Atlético de Madrid vai ver muito isso. O Lino cortando para dentro, buscando um chute, e o Galan como lateral esquerdo fazendo a ultrapassagem e buscando o cruzamento. Aí aqui no ataque, a dúvida em cada jogo vai pairar em qual dupla de ataque ele vai escalar, né? Eu coloquei aqui Álvares e Sorloth, que é a dupla que ele está usando mais. Afinal de contas, o Sorloth vive grande fase, ele vive um momento melhor que o Griezmann, né? O Griezmann é um jogador histórico, é um ídolo do Atlético de Madrid, da seleção francesa, mas é um cara que viu nessa temporada o seu número de gols cair pela metade em relação às 2 últimas temporadas. Então, um jogador que já está numa descendente, ainda contribui muito, mas o Sorloth vem pedindo espaço nessa posição. Aí vai depender muito do que o Simeone vai querer, tá? Se o Simeone quiser o Álvares mais plantado ali dentro da área, um jogador com mais capacidade de criação para percorrer o meio campo, ele escala o Griezmann ao lado do argentino, porque o Griezmann, quando o time está construindo, ele volta junto aos volantes, constrói, tabela, ele vira um homem a mais na construção e deixa o Álvares um pouco mais isolado, até o bloco do meio campo subir para o ataque na hora de tentar pressionar. Pressionar com a bola, né? Não confundir a pressão sem a bola quando o adversário está saindo jogando com a pressão quando você está tentando atacar com a bola. E agora, se ele quiser o Álvares preparando mais as jogadas, ter mais presença de área e ter o Sorloth, aí ele opta pelo norueguês, né? E o Sorloth é melhor para o contra-ataque também. Se você vai jogar um jogo duro, onde o adversário vai te atacar, o Sorloth te dá uma bola longa. Você pode se defender ali e tentar arriscar uma bola longa no Sorloth, porque ele é forte e tem uma boa velocidade. Ele é um cara que pode ganhar esse arranque, essa bola longa. Ele tem um ótimo 1 contra zagueiros, de tirar a bola do zagueiro e encontrar o espaço para finalizar bem. Então, é uma boa arma, mas seja quem for jogar,
o outro fica com uma excelente opção de banco no segundo tempo, né? E outro detalhe importante é a questão da amplitude, né? O Llorente e o Simeone, eles são muito bem entrosados ali pelo lado direito sobre quem dá amplitude e sobre quem faz a cobertura. Quando joga o Molina, a mesma coisa, né? Porque você tem um elenco bom, o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid investiu num bom elenco dessa vez, né? Tivemos temporadas em que o Atlético tinha um bom time, mas um banco razoável. Dessa vez o elenco é bom. Você tem o Molina como opção para lateral, você tem o Witzel ali como uma opção para zaga, o Aspiricueta, que pode fazer todas as funções, lateral direito, lateral esquerdo, zagueiro, você tem o Jiménez para jogar de zagueiro também, aí o Gallagher para fazer a função no meio-campo, né? Tinha o Pablo Barrios também, vamos ver se ele vai estar disponível para o Mundial, que é também uma boa opção. Ele foi titular na maior parte da temporada, ali jogando no meio de campo. Tem o Ángel Correia, que deve estar de saída para o futebol mexicano, mas vai jogar a Copa do Mundo de Clubes, sem contar o Griezmann, o Rodrigo Riquelme. É um elenco interessante que tem o Atlético de Madrid para essa Copa do Mundo de Clubes. Bom, e sobre pelo que briga o Atlético de Madrid. É um grupo difícil, né? É um grupo que tem o PSG, um adversário dificílimo na estreia, né? Eu estou gravando antes da final da Champions aqui esse vídeo, então ainda não sei, estou no dia 28, não sei se o PSG foi campeão europeu ou não, para quem está vendo depois, mas de qualquer forma é um jogo muito difícil, dia 15, às 4 da tarde. Dia 19, às 19 horas, o jogo contra o Seattle Sounders, uma quinta-feira, o PSG no domingo, e depois encerra a sua participação o Atlético de Madrid jogando contra o Botafogo, participação na primeira fase, obviamente, jogando contra o Botafogo às 4 da tarde. É um grupo difícil, porque você vai estrear contra o PSG e esse jogo vai ditar, né? Se o Atlético perder esse jogo, ele vai ter que jogar os outros dois jogos precisando da vitória para se classificar. Se ele ganhar esse jogo, ele joga os outros dois jogos contra Seattle e Botafogo, ele pode se poupar um pouco mais para tentar botar ali mais energia no mata-mata. Até porque acho que não faz muita diferença, tá? Para o Atlético de Madrid e o PSG passar em primeiro ou segundo, porque tem aí dois adversários teoricamente favoritos no grupo A que cruza, né? Porto e Palmeiras, que são dificuldade teoricamente parecida, tudo é na teoria, né? Então acho que não faz tanta diferença. Acho que o importante para os dois vai ser passar. Então o Atlético de Madrid, o Simeone deu uma declaração dizendo que o time precisa passar para as oitavas. Ele precisa jogar sério na primeira fase, que o grupo é difícil, e passar para as oitavas. E aí depois, o formato Copa do Mundo, jogo único, tudo pode acontecer. Essa é a mentalidade que o Simeone já está colocando nos jogadores, porque os jogadores falaram algo parecido nas entrevistas que estão dando sobre o Mundial. Então, assim, eu acho que o Atlético vai passar. Sei que o torcedor do Botafogo fica triste, mas eu acho que o Atlético vai passar de fase, né? Pelo menos é favorito para isso. E aí eu acho também que o Atlético de Madrid é melhor que qualquer um dos 4 times do Grupo A. Então eu acho que o Atlético chega nas quartas, pelo meu modo de ver. Acho que a briga do Atlético a partir daí para jogar e disputar o título. Eu acho que o Atlético tem bola, tem time para ganhar esse campeonato, para disputar o título, para fazer jogos competitivos, e se for perder, que seja num detalhe. Então eu acho que a gente está falando aqui não de um dos favoritos, eu acho que não está entre os 3, 4 principais favoritos, mas ele está na segunda prateleira ali, de tem chance de ser campeão. Não é nenhuma surpresa se o Atlético de Madrid erguer essa taça. Certo? É isso, gente. Então, esse foi o guia do Atlético de Madrid. Quero ouvir sua opinião, quero ler sua opinião, melhor dizendo, né? Deixa aí nos comentários o que você acha, até onde você acha que o Atlético de Madrid vai na Copa do Mundo de Clubes. Diga aí o que você acha, o que você pensa. Também deixe o seu like, porque ajuda demais. E fique esperto, que amanhã tem mais vídeos aqui sobre os times da Copa do Mundo de Clubes. Você pode clicar agora, terminando o vídeo, na playlist que vai aparecer para você com todos os outros vídeos que já foram feitos para você ir maratonando e conhecendo os times. Certo? Aquele abraço, até a próxima!